Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos ir mais essa noite, unir os nossos corações a esse mestre que nos ama tanto e que nos convida incessantemente à transformação íntima. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos iniciar com grande alegria mais um pequeno projeto, a leitura de um novo livro chamado Boa Nova. Quem está aqui acompanhando as nossas lives há bastante tempo deve recordar que esse já é o nosso terceiro livro numa leitura comentada, uma leitura em conjunto. Nosso primeiro livro foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, e o livro se chamava A Caminho da Luz. O segundo livro, também Chico Xavier, mas nesse segundo momento, o Espírito André Luiz, e o livro Nosso Lar, terminamos semana passada, e hoje vamos iniciar mais uma leitura, desta vez Chico Xavier no comando, mais o espírito que dita Humberto de Campos, um grande gênio da literatura brasileira. E hoje vamos, conforme combinado, iniciar, vamos ler a introdução e na parte inicial da nossa live falaremos um pouquinho sobre essa figura ímpar da nossa história literária, esse querido irmão X. Na verdade, esse foi o pseudônimo que ele começou a utilizar depois de um certo problema que ocorreu. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o nome realmente dele, nome de batismo, Humberto de Campos. Vamos dar aquela olhada para ver quem já está aqui conosco, como de costume. Oi, Socorro. Muito boa noite. Espero que vocês estejam muito bem. Aquele beijo especial para seu Carlos. Estou com saudade dos dois. Renata, tudo bom, Renata? Muito bem-vinda. Muito boa noite para você. Edson Mota, tudo bom, Edson? Sempre aqui conosco, nos prestigiando. Espero que você esteja gostando dessas lives. Um grande abraço, boa noite. Albertinho, meu irmão Alberto, espero que você esteja muito, muito bem, meu irmão. Beijo na Ângela. Neia, tudo bom, Neia? Neia também sempre com a gente, já faz parte do grupo que nos acompanha ao vivo. Nós temos um grupinho que nos acompanha ao vivo e temos também um grupo que depois acompanha através, seja do Facebook ou do YouTube, que quando a gente termina a gente sobe a live para o Facebook, para o YouTube, e as pessoas também acompanham por lá no decorrer da semana. Maria Terezinha, tudo bom? Muito boa noite. Aquele beijo especial para o seu neto. Oi, Silvia, tudo bom? Silvia sempre conosco também, dando força e nos ajudando. Espero que você e sua família estejam muito bem, Silvia. Rosiane, tudo bom, Rosiane? Muito boa noite, bem-vinda. Ritinha, tudo bom, Ritinha? Muito boa noite para você também. E as pessoas vão chegando e vão entrando na live. Então, conforme eu disse, nós vamos fazer uma pequena introdução para lermos a introdução do livro. E o que eu pensei em falarmos, além de uma breve biografia de Humberto de Campos? Porque a gente ficou muito acostumado, né, com a escrita de Emmanuel, através do livro A Caminho da Luz, depois a escrita de André Luiz, também brilhante, através do Nosso Lar, e agora nós temos um terceiro elemento, um terceiro espírito, e que tem uma pegada, que tem um estilo totalmente diferente. E isso é muito legal, você conseguir entender a capacidade mediúnica, né? Essa antena gigantesca que era Chico Xavier, onde, além da ideia profunda, né, a mensagem evangélica, nós temos também o estilo do espírito. E Humberto de Campos tem um estilo muito próprio, e vamos falar um pouquinho também sobre essa faceta dele. Então, como é que eu planejei o nosso início? Falar um pouquinho sobre as escolas literárias, né,
que começam lá na Europa e depois vêm chegar a partir de 1500, com o descobrimento do Brasil, aqui no nosso querido país. E a evolução da literatura aqui até chegar ao período de Humberto de Campos. E a partir desse momento, a gente entrar na vida dele e especificamente na maneira como ele escreve. Eu acho que vai dar um apanhado interessante para justamente lermos a introdução e conseguirmos, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, entender o que ele está querendo dizer. Então, como é que inicia a história da literatura no mundo ocidental, né? O Oriente pegou um caminho um pouco diferente. Mas no Ocidente, a gente já leu aqui no livro A Caminho da Luz algumas coisas que falam a respeito. Acho que a mais importante, a figura mais importante do Ocidente, na primeira figura, é Homero. Né? A gente vai chamar de grego, né? Na época não existia ainda esse conceito de Grécia, mas vamos chamar de grego, onde ele, muito tempo atrás, muito anterior a Jesus, ele escreve a Ilíada e a Odisseia. Então, quando hoje nós estamos discutindo a Guerra de Troia, esse assunto foi tratado na Ilíada. E depois o retorno de Ulisses. Oi, Marisa, boa noite. E depois o retorno de Ulisses, né, também conhecido como Odisseu, de Troia até Ítaca, sua ilha, seria a Odisseia, esses dois grandes clássicos da literatura. Se formos para Roma, nós vamos ter Virgílio escrevendo a Eneida. A Eneida também são os mitos de criação da Roma, né? Da cidade de Roma, Rômulo e Remo, o Enéas que vai sair também de Troia e vai fundar, vai iniciar o processo, né? Da fundação de Roma. Então, nós temos essa literatura inicial. O tempo vai passando e Roma se converte ao cristianismo. E a Igreja Católica surge e, de alguma maneira, você tem uma Idade Média inteira dominada por essa igreja. Então a literatura acaba se transformando. Os textos não eram mais falando sobre deuses, sobre essas conquistas maravilhosas, seja de Odisseu ou seja de Enéas, né, de Rômulo e Remo. Então, a literatura fica muito mais religiosa, até o momento que vamos chegar no Renascimento italiano, onde tudo se transforma. E a partir do Renascimento italiano, esse boom cultural, artístico, vai para toda a Europa. Quando chega em Portugal, nós vamos falar de Camões, e Camões vai escrever a sua Ilíada, né, que seria as Lusíadas, né, a Ilíada dos Lusitanos, onde ele vai falar das navegações, né, todo esse amor pelo mar. E são livros complexos, difíceis, né? Quando você começa a ler, por exemplo, os Lusíadas, são aqueles poemas perfeitos, com a métrica perfeita. E eu, por exemplo, que não tenho essa cultura toda, nem essa veia artística, é algo assim muito cansativo. Então, a gente conhece a história, mas na hora da leitura mesmo dá aquele cansaço, dá aquele pesar, né? Poxa, isso é meio chato. Claro que tem gente que vai estar ouvindo isso e achar um absurdo. Porque, o melhor livro que eu li na minha vida. Eu assumo, eu sou uma pessoa ignorante. Então, muita dificuldade para iniciar esse tipo de leitura. E o que estava acontecendo no Brasil nesse período? Porque o Brasil tinha sido descoberto enquanto o Renascimento estava acontecendo na Europa, né? Todo esse glamour intelectual, artístico, bombando lá, e aqui no Brasil nós tínhamos nossos índios, que eram analfabetos, né? E mais do que analfabetos, eles não sabiam nem que existia uma escrita. Os nossos índios, eles eram ágrafos, eles não tinham nem conhecimento da escrita. Então, o nosso primeiro passo na literatura seriam as cartas, né? Algo muito mais descritivo daqueles que aqui chegaram para o rei de Portugal. Então eu criei. Na verdade, eu não criei. Na verdade, quem criou para mim, me ajudou, foi o ChatGPT, tecnologia ajudando aqui nas nossas lives, né? Então o ChatGPT me ajudou a criar esses slides justamente para entendermos de maneira bem superficial, essas escolas literárias aqui no Brasil. Então, na Europa, você tinha o Renascimento e aqui nós tínhamos o quinhentismo, tá?
Então, o contexto, um período das primeiras manifestações literárias no Brasil, marcado pela chegada dos portugueses ao território. E quais são as características? Literatura de caráter informativo, como eu havia dito, e religioso, com relatos de viagens e cartas dos colonizadores, como a carta de Pero Vaz de Caminha. Depois dessa escola literária, aí nós vamos ter o Barroco. Após o Renascimento, na Europa, surge também o Barroco. O Barroco é uma forma de resposta, né? Vamos imaginar que o Renascimento, como eu disse, foi aquela grande explosão intelectual. Então, além das artes, da literatura, da arquitetura, da escultura, algumas invenções também surgiram. A mais importante para mim foi a prensa, né, do Gutenberg. Então, hoje nós temos as nossas máquinas de Xerox, na nossa impressora que faz as cópias. Naquela época não existia isso, era tudo à mão. Quando você tinha que copiar um livro, você tinha que escrever à mão. Demorava muito. E o Gutenberg, ele criou a prensa e a partir daí os livros começaram a surgir um atrás do outro. As cópias tiveram muita velocidade. Então, imagina você agora podendo disponibilizar diversos exemplares da Bíblia no idioma local. Então, na Alemanha, você tem agora, em vez de um padre rezando em latim, você tem agora todo mundo com a sua Bíblia em alemão. As pessoas conseguiam ler, conseguiam interpretar. Isso foi uma grande revolução e surge o que? É claro que eu estou simplificando, a reforma protestante. Então, com Lutero na Alemanha, na Suíça com João Calvino, e a Igreja Católica não deixou barato. Ela faz uma contra-reforma e o Barroco, né, esse período específico, é também um reflexo dessa contra-reforma da Igreja Católica. E quando o Barroco chega no Brasil, ele chega repleto dessas nuances religiosas. Então vamos ver. Surgiu no Brasil, colônia, como uma resposta às tensões religiosas e sociais do período. É isso que a gente estava falando. Características: uso da linguagem rebuscada, antíteses, paradoxos e metáforas, com ênfase na dualidade entre o corpo e a alma, nos conflitos entre o sagrado e o profano. Então, o Barroco é recheado de questões religiosas. Então, nós temos algumas obras aqui no Brasil, e eu lembro que quando eu estudava isso na escola, o mais importante para mim era Gregório de Matos, né? Conhecido também como Boca do Inferno. Deixa eu mudar aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar no mais importante para a gente, que é o período de Humberto de Campos, né? A gente está fazendo esse apanhado para entender a evolução da literatura no Brasil. Depois nós temos o arcadismo, tá? Que é influenciado pelo iluminismo, referente à busca por simplicidade. Isso aqui no Brasil, tá? Ele já chega o retorno à natureza, em contraste com o barroco. As características são a exibição da vida simples e bucólica, linguagem clara e equilibrada. Lembrando que o barroco era muito mais rebuscado, né? Aqui é muito mais claro. E temos aqui obras e autores, Tomás Antônio Gonzaga, com Marília de Dirceu. Se eu não me engano, existe até um livro espírita, não é? Depois respondo aí, por favor, nos comentários, que eu acho que é Confidências de um Inconfidente, o espírito é Tomás Antônio Gonzaga, se eu não me engano. Depois nós vamos ter o romantismo, tá? E que vai coincidir aqui no Brasil o processo de independência, né, e a formação de uma identidade nacional. Lembra que o romantismo houve 3 fases distintas. Uma delas era a fase abolicionista, onde os autores eles falavam muito sobre a escravidão e ajudaram muito nos seus livros com o fim da escravidão. E eu recordo também que o romantismo na Europa, ele de alguma maneira ele buscava no cavaleiro medieval o grande herói. Como nós aqui no Brasil não tínhamos um cavaleiro medieval, né, quem era o nosso grande herói? Era o índio. Então, quais eram as obras aqui? Iracema, de José de Alencar. Então, é só um pequeno apanhado para a gente entender agora a escola literária, onde Humberto de Campos ele vai se debruçar e vai trazer a sua escrita brilhante aqui no Brasil quando encarnado, que é o realismo.
O contexto é a reação ao subjetivismo romântico, com enfoque na realidade objetiva e nas questões sociais. Características: a descrição detalhada e crítica da sociedade, enfoque nas questões urbanas e na análise psicológica dos personagens. Então você vai ter Machado de Assis, você vai ter Aloysio Azevedo e Humberto de Campos, tá? Então, quando nós estamos pensando em Humberto de Campos, nós estamos pensando... Isso, Silvia, eu estou vendo aqui, né? Confidências de um Inconfidente. Mariluza Moreira Vasconcelos. Exatamente, Silvia. Eu não estou tão desmemoriado assim, não. Eu lembro que minha mãe lia esse livro e ela comentava muito comigo, eu nunca li. Então, Humberto de Campos, ele é desse período do realismo e os textos dele são diferentes dos demais, né? São do dia a dia, de uma linguagem mais simples, mais acessível e de temas mais do cotidiano, tá? Então vamos ver aqui como é que foi a vida de Humberto de Campos. Ele nasce em 1886, morrendo em 1934. Chico Xavier tinha apenas 24 anos quando ele desencarna. Humberto de Campos foi um escritor, jornalista e político brasileiro, conhecido por sua vasta produção literária e sua habilidade em crônicas, contos e ensaios. Então, quando Chico escreve crônicas de Além-Túmulo, é justamente por isso, porque Humberto de Campos era um cronista, né? Contos desta e de outra vida. Exatamente. Ele também era especialista em contos, tá? Nascido em Miritiba, no Maranhão, e órfão de pai, desde cedo enfrentou dificuldades financeiras durante a infância. Com talento autodidata, começou a trabalhar como jornalista ainda jovem, mudando-se para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. Deixa eu só mudar aqui, porque vocês não estão vendo. Pronto, desculpa. No Rio, consolidou sua carreira como jornalista e escritor, publicando em diversos jornais e revistas na época. Humberto de Campos tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras em 1919, onde ocupou a cadeira número 20. Sua obra é marcada por uma observação aguçada da vida cotidiana e uma escrita acessível que conquistou muitos leitores. Então, bem diferente dos outros estilos, somente o barroco, a escrita dele era muito acessível, tá? E era membro da Academia Brasileira de Letras, um imortal, um gênio. Alguns de seus livros mais conhecidos incluem Sombras que Sofrem, Crônicas e Memórias, em que narra aspectos da sua vida e reflexões sobre a sociedade brasileira. Vamos lá, o que é uma crônica? A crônica é um texto curto, geralmente publicado em jornais ou revistas, que retrata situações do cotidiano com uma abordagem leve, reflexiva ou humorística. Então, bem diferente de um romance de André Luiz, por exemplo, como O Nosso Lar. Então, quando a gente estiver falando de crônica ou um conto, são textos menores, tá? É um gênero literário que se aproxima da realidade, muitas vezes trazendo temas corriqueiros ou triviais, mas sob uma ótica que provoca reflexão ou diversão no leitor. Então, quando a gente estava lendo O Nosso Lar, que é um livro, um romance, se a pessoa pega pela metade do livro, ela fica às vezes perdida. Esse livro Boa Nova, não. Se chegar pela metade, como cada semana vai ser uma história diferente, um conto diferente, então ela vai conseguir se adequar perfeitamente. O que é um conto? O conto é uma narrativa curta, com começo, meio e fim, que se concentra em um único evento ou situação. Ele é caracterizado por sua concisão e pelo foco em um gênero reduzido de personagens e cenários, o que o diferencia de outros gêneros narrativos, como o romance. Mais uma vez, agora modifica-se totalmente. Não estamos mais falando de André Luiz com seus romances. Agora vai ser um conto de Humberto de Campos. E o estilo de Humberto de Campos, caracterizado principalmente pelo realismo, como vimos, ele era dessa escola, né, literária, e uma abordagem direta e acessível aos temas cotidianos. Ele era conhecido por sua habilidade em captar e descrever os detalhes da vida comum com uma linguagem clara e precisa, tornando suas crônicas e contos populares entre o público amplo. Seu estilo reflete um forte senso de observação e ironia,
com frequência abordando as contradições e os dramas humanos de forma sutil e crítica. Repara que estilo, nós estamos falando de Humberto de Campos encarnado. Desencarnado, ele vai modificar um pouquinho esse estilo. As crônicas de Humberto de Campos são muitas vezes impregnadas de humor melancólico que revela as dificuldades da vida, especialmente as enfrentadas pelas classes populares, sem perder o tom leve e envolvente que conquistou seus leitores. Além disso, sua escrita traz uma forte influência do jornalismo, com uma prosa ágil e objetiva, características que o tornaram um dos cronistas mais lidos da sua época. E aqui vamos ver as fases de Humberto de Campos quando estava encarnado. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Ok? Então, houve duas fases de Humberto de Campos. A fase Conselheiro XX, e aí a gente já começa a entender por que ele modificou, ele criou o pseudônimo de Irmão X, né? Então, ele já tinha esse hábito quando encarnado. A primeira fase dele era o Conselheiro XX. Refere-se a um período em sua carreira em que ele escreveu uma série de crônicas e ensaios sob o pseudônimo Conselheiro XX. Essa fase é marcada por textos que combinam humor, crítica social e moral, usando a figura fictícia, como uma voz que oferecia conselhos irônicos e muitas vezes sarcásticos sobre os costumes da sociedade brasileira da época. Após a fase do conselheiro, Humberto de Campos passou por uma mudança em sua produção literária, que refletiu um período mais introspectivo e pessoal. Esse movimento é geralmente associado ao período em que ele começou a se dedicar à escrita autobiográfica e ao registro de suas memórias e reflexões sobre a vida. Então nós temos dois momentos, uma do cronista irônico e a outra quando ele começou a se dedicar à sua autobiografia. Principais obras, Sombras que Sofrem, né, que seriam contos, crônicas, né, um livro de crônicas, né, que ele publicava em jornais e revistas, e Memórias, que seria a parte das autobiografias dele. Eu peguei um texto, um pedacinho de um texto, um trecho, de Sombras que Sofrem, só para a gente ver como é que era o estilo dele quando encarnado. Era uma dessas noites sombrias e abafadas em que o coração humano parece bater mais lentamente, como se quisesse ele também tomar parte do mistério profundo da noite. Dentro da cabana miserável, a luz mortiça da vela de sebo mal alumia a figura magra e pálida de um homem que morre. Ao lado da cama, uma mulher soluça baixinho, contendo o choro para não aumentar a angústia do moribundo. E do que se trata o livro Boa Nova? O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é uma coletânea de contos. Então nós vamos estar não com crônicas, mas sim contos. Aquilo que nós vimos que tem início, meio e fim, poucos personagens, né? O livro apresenta narrativas que recontam episódios da vida de Jesus Cristo e de seus apóstolos, interpretando-os com profundidade espiritual e moral. Cada capítulo é uma história curta, com personagens e eventos específicos, aliando-se assim ao formato de conto, que busca transmitir uma mensagem ou reflexão por meio de uma narrativa mais estruturada. E as diferenças temáticas e de estilo entre as obras de Humberto de Campos, encarnado versus desencarnado. O conteúdo desencarnado explora temas que transcendem a vida física, como a vida após a morte, a reencarnação e os ensinamentos de Jesus, enquanto seus textos encarnados focavam em aspectos terrenos e cotidianos. Então, existe muita diferença entre os dois temas. Embora ambos mantenham uma qualidade literária elevada, o estilo dos textos psicografados é mais introspectivo e reflexivo, com uma linguagem adaptada à finalidade de instruir e confortar espiritualmente. Tá? Então, vamos ter um Humberto de Campos transformado, onde aqui na carne ele era mais objetivo, era mais sarcástico e agora ele é mais introspectivo, mais reflexivo, né? E os temas totalmente diferentes. Agora ele fala sobre espiritualidade. E antes era o dia a dia. Então, com isso, eu acho que nós podemos. Deixa eu achar aqui. Eu acho que nós podemos iniciar
a leitura. Deixa eu fechar essa tela. Então vamos lá. Vamos iniciar a introdução desse belíssimo livro que é Boa Nova. Vou achar aqui. Aqui. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá, então. Na escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Tudo que nós falamos até agora, né? Ele mudou completamente o tema dele. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Mais uma vez, a forma também vai modificar. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. Então, quando ele está encarnado, ele não usa, ele não aborda esses temas. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntarão, com certeza, se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Então, quando a gente leu naquele início ali o que estava acontecendo na Europa e os estilos, as escolas que iam se modificando e chegando até o Brasil, ele mais ou menos diz isso, né? O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. O dia a dia que acontecia, as questões históricas que iam surgindo, de alguma maneira, vão modificando também as escolas literárias. Não precisamos de muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases, essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro XX são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país da minha alma. Então ele vai citar também esses dois momentos da sua carreira. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. E aí ele já começa a mostrar realmente a classe, a elegância de Humberto de Campos no texto. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Então, ele está dizendo que no plano espiritual, você também tem muita intensidade nos trabalhos, né, nos quereres. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos encarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, ele já está bem convertido, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições e que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Aqui na Terra, nós temos acesso aos evangelhos, que são maravilhosos, mas que de alguma maneira são muito resumidos. Eu fico imaginando os contos, as histórias desses, né, anônimos que existem no plano espiritual e o quanto nós vamos um dia ter acesso a isso e vamos aprender de maneira muito mais profunda, de maneira muito mais acurada a história do a história do evangelho. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30, são 30 capítulos, e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção, isto é, Chico Xavier. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Hoje,
Não mais cogito de crer, porque sei. Que bonito, né? Hoje não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, não posso sorrir, nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Você vê que realmente ele amadureceu espiritualmente, né? Na Terra, ele sorriu e passou. Hoje em dia, ele não consegue mais isso. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas, como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Que parágrafo lindo, meu Deus do céu! Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos quando diz, no capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma, 21, 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só. Como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Isso foi escrito em Pedro Leopoldo, 9 de novembro de 1940. Humberto de Campos. Impressionante, né, pessoal? Que, que, que início, que introdução. E quando eu comecei a ler essa introdução, quando eu tive a ideia de fazer uma pequena biografia, tentar compreender um pouquinho mais o estilo, tentar aprender o que é uma narrativa, o que é um conto, um ensaio, uma crônica. Eu vi que Humberto de Campos ele deixou um grande legado literário para a gente. É isso, Silvia. Muitas emoções, né? Porque realmente você ter acesso ao passado glorioso dos homens que viviam com o Cristo, você ter informações relativas a Maria Santíssima, você compreender um pouquinho mais sobre Jesus e ainda narrado por Humberto de Campos, esse gênio da nossa literatura, nós só temos o que ganhar. E nesse momento eu vejo que, que maravilha que foi a direção mediúnica de Emmanuel com Chico Xavier, nos presenteando com tanto conteúdo e tanta forma, o conteúdo evangélico e a forma literária desses grandes escritores. Só temos que agradecer. Então hoje foi realmente um pouco mais curto.
até porque é a nossa introdução, mas garanto que a partir de semana que vem nós vamos ter muito, muito assunto para mergulhar, para analisar, porque a moral cristã, se nos permitir, se o tempo nos permitisse, a gente passaria dias e dias discutindo, tentando compreender os ensinamentos desse nosso querido mestre. Então vamos fazer a nossa prece, principalmente uma prece de agradecimento sincero por termos esse espaço, esse momento de reunir, né, os nossos corações, os nossos intelectos e direcionar a nossa força, a nossa energia, o nosso foco a pontos mais altos, mais nobres, mais elevados. Agradecemos de coração. É isso, Albertinho, doutor Bezerra sempre conosco. Lembrando da água para a fluidificação desse líquido abençoado que Deus nos presenteou também. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar sempre da figura de Jesus. Jesus, há 2000 anos, aqui esteve, pregando, conversando, aconselhando, curando, transformando. E juntos, homens caminhavam ao seu lado, ouvindo e também espalhando a boa nova. Saíam aos pares, também curando, também abençoando. Eram pessoas simples, mas com uma intenção extremamente dedicada, focados no amor que Jesus tanto semeou. E nesse momento, vamos nos imaginar, ainda assim com as nossas limitações tão evidentes, mas seguidores desse Mestre. Aqueles que ouviram e creram, com muitas falhas, com muitas dúvidas, apesar da crença nesse Mestre. Mas as dúvidas que existem são em relações à nossa capacidade de agir. E é isso que precisamos hoje iniciar a transformação. Porque Deus acredita em cada um de nós. Jesus, quando aqui veio, quando nasceu nesse corpo de carne, é porque Ele também acreditou em cada um de nós, a nossa transformação. Se eles, que têm essa profunda sabedoria, creem em nossos corações como um terreno fértil para as sementes que serão jogadas e já foram também arremessadas, por que nós não vamos acreditar? Mestre amado, fortalece, Senhor, a nossa fé. Fortalece a nossa caminhada para que possamos, conta própria, com as nossas próprias pernas, seguir na Tua direção. Que possamos ter fé em Deus acima de tudo, mas também acreditar que somos capazes. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe.
e que possamos verdadeiramente compreender as mensagens desse querido mestre, desse querido amigo de todas as horas, e nos encher de coragem para transformar as nossas vidas. Às vezes tão complicadas, tão confusas, muitos momentos, estamos perdidos, mas também sabemos que em diversas horas temos a perfeita noção do que fazer, de como fazer. Então, que o Mestre amado nos ajude e que caminhemos juntos dele com as nossas próprias pernas. E quando tombarmos, e vamos tombar diversas vezes, possamos aceitar a sua mão, o seu ombro amigo para o nosso soerguimento. Fiquemos com Jesus. Até semana que vem, se Deus quiser, e vamos iniciar a partir da semana que vem, então, o primeiro capítulo nessa Odisseia Evangélica, que é o livro Boa Nova. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser.